Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Ministério da Saúde repassa R$100 milhões para 913 municípios no combate à tuberculose. O Ministério da Saúde anunciou o repasse de R$100 milhões a 913 municípios para reforçar o combate à tuberculose. Os locais respondem por 67% dos casos novos da doença registrados em 2024. Critérios como vulnerabilidade social e territórios com populações privadas de liberdade e comunidades indígenas também foram levados em conta. Além das prefeituras, 24 secretarias estaduais de saúde e o Distrito Federal foram habilitados para receber os recursos. Para articular a implementação nas cidades, o governo federal promoveu debates com orientações técnicas aos gestores locais. Segundo Fernanda Docorne, coordenadora-geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Microbactérias não tuberculosas do Ministério da Saúde, este é um marco muito importante para a vigilância e para o objetivo do país de eliminar a tuberculose como problema de saúde pública. Transmitida pelo ar, quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala, a tuberculose tem como principal sintoma a tosse persistente, que costuma durar 3 semanas ou mais. Moradia e alimentação ainda são condições relacionadas ao adoecimento, segundo explicou Fernanda, que também é médica. Então, a tuberculose ela está ligada muito ao ambiente, né, onde a pessoa vive, condições de vida da população. Então, as populações onde tem muita pobreza, elas têm muitos aglomerados, dificuldade de ambiente, né, o ar não circula tão bem. E a tuberculose está presente ali. As pessoas também ligadas à pobreza têm dificuldade de acesso a serviços, muitas vezes, têm diagnóstico tardio. Ela ainda complementou que se uma pessoa vivencia problemas em relação à segurança alimentar, está com dificuldades de ter acesso a uma alimentação adequada, ela acaba tendo maior risco de tuberculose depois de uma infecção. A ação do governo integra a política de saúde voltada ao fortalecimento da vigilância epidemiológica, prevenção e controle da tuberculose em contextos de alta vulnerabilidade social. A incidência da tuberculose em 2023 foi de 39,8 casos por 100 mil habitantes, muito acima da meta da OMS de 6,7 por 100 mil. Pesquisas indicam que, se as políticas atuais continuarem, a taxa poderá atingir 42,1 por 100 mil em 2030. Estratégias mais integradas, como ampliação de tratamento diretamente observado e foco em populações vulneráveis, poderiam reduzir essa taxa para cerca de 18,5 por 100 mil. Globalmente, a tuberculose voltou a ser a principal causa de morte por doença infecciosa, conforme relatório da OMS para 2023. Nas Américas, há um aumento nos casos, com cerca de 900 novos diagnósticos diários e 100 mortes por dia. A Organização Pan-Americana de Saúde destaca o uso de tecnologias como radiografia com IA e testes moleculares rápidos como fundamentais para melhorar o diagnóstico e especialmente em populações vulneráveis ou privadas de liberdade. Uma pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria criou um teste molecular rápido e colorimétrico para diagnóstico da tuberculose, capaz de fornecer resultados em aproximadamente 1 hora. O método utiliza reagentes nacionais, exige menos infraestrutura e é mais econômico que os testes tradicionais de PCR com insumos importados. O teste ficou entre os finalistas do 17º Prêmio Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS e já teve a patente registrada. A equipe está agora focada em escalar o sistema para a produção industrial. As iniciativas recentes no Brasil refletem avanços importantes tanto no âmbito tecnológico, como o teste rápido citado, quanto no campo da saúde pública, com transferência de recursos e ações de capacitação e monitoramento. Embora haja progresso, ainda há desafios significativos. A incidência da doença continua elevada e está longe das metas da OMS. Para acelerar a eliminação da tuberculose, será essencial reforçar intervenções integradas, priorizar populações em situação de vulnerabilidade e fortalecer o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz. PEC dos precatórios pode garantir fôlego financeiro a estados e municípios.
O Senado votaria na quarta-feira, 20 de agosto, a PEC 66 de 2023, que limita o pagamento de precatórios por estados, Distrito Federal e municípios e cria novas condições para o parcelamento de dívidas previdenciárias. A proposta, de autoria do senador Jarder Barbalho, do MDB do Pará, e relatada por Jacques Wagner, do PT da Bahia, já foi aprovada em primeiro turno e, caso receba o aval final do plenário, será promulgada como emenda constitucional, uma vez que passou pela Câmara dos Deputados. Porém, na quarta-feira, a votação foi adiada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após pedido do líder em exercício do governo, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que argumentou que o relator Jacques Wagner está afastado por motivos médicos. Governadores e prefeitos pressionavam há meses por uma solução para o pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais já reconhecidas pelo poder público. A PEC 66 de 2023 atende a esse pleito ao permitir o parcelamento em prazos mais longos e valores menores. Com isso, abre espaço nos orçamentos estaduais e municipais para gastos em áreas prioritárias, como saúde e educação, além de dar fôlego financeiro a municípios endividados. Especialistas avaliam que a medida funciona como uma espécie de socorro federativo, ao reduzir a pressão imediata sobre as finanças locais. Na prática, administrações que enfrentavam risco de colapso orçamentário passam a ganhar margem de manobra. O texto também retira os precatórios do limite de despesas primárias da União a partir de 2026. Isso significa que tais gastos deixarão de competir com outros investimentos e políticas públicas no novo arcabouço fiscal. Para o governo federal, a mudança ajuda a manter a meta de resultado primário e garante mais previsibilidade no cumprimento das regras fiscais. Críticos, no entanto, alertam que a medida pode criar incentivos para a postergação do pagamento das dívidas, empurrando para o futuro uma conta bilionária que continuará crescendo. Outro ponto de destaque é o refinanciamento das dívidas previdenciárias dos entes federativos com a União. Estados, municípios e o Distrito Federal terão um novo prazo especial para parcelar débitos com seus regimes próprios de previdência. No caso dos municípios, a medida alcança também dívidas com o regime geral de previdência social. Essa renegociação pode trazer alívio imediato aos cofres públicos, mas ao mesmo tempo representa perda de arrecadação de curto prazo para a União, que verá parte desses recursos ser recebida de forma mais diluída ao longo do tempo. A ampla aprovação da PEC em primeiro turno, 62 votos a favor contra apenas 4 contrários, demonstra consenso no Senado em torno da pauta federativa. O relator Jacques Wagner buscou costurar um texto que atendesse tanto às demandas dos estados quanto ao interesse do governo federal em manter a disciplina fiscal. Ainda assim, a medida pode abrir debates sobre a efetividade do arcabouço fiscal e sobre a tendência de transformar precatórios e dívidas previdenciárias em moeda de negociação entre União e entes subnacionais. Além da PEC, havia previsão do Senado analisar na quarta-feira propostas que tratam da criação do Selo Cidade Mulher, um incentivo a municípios que promovam políticas voltadas às mulheres, e da atualização no acordo de isenção de vistos com a União Europeia. Essas matérias também não foram apreciadas no dia 20. Já o projeto sobre prorrogação do uso de recursos parados da saúde foi votado e aprovado, seguindo para a sanção presidencial. Sobre o adiamento da votação da PEC 66 de 2023, Alcolumbre chamou atenção para a forte demanda dos municípios para a inclusão da PEC na pauta e destacou que o Senado não poderá esperar os 45 dias de licença médica de Wagner e, ao mesmo tempo, cumprir seu compromisso com a demanda dos municípios. A PEC é considerada estratégica para o equilíbrio das contas públicas e para a relação política entre União, Estados e municípios. MDS repassa 25,6 milhões de reais para assistência social em municípios do Rio Doce. O governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, iniciou nesta semana o repasse de 25 milhões e 600 mil reais para fortalecer a rede de assistência social dos 49 municípios que integram o novo acordo do Rio Doce. O recurso faz parte do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no Rio Doce, o Proforte SUAS, lançado pelo MDS no último dia 12 de agosto. Ao todo, o Proforte SUAS prevê investimentos de 640 milhões ao longo de 20 anos, destinados a cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo que ainda enfrentam os impactos sociais e econômicos do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana, Minas Gerais, em 2015.
Com os valores já disponíveis nas contas das prefeituras, os gestores municipais deverão elaborar um plano simplificado de aplicação dos recursos, detalhando despesas e prioridades. Segundo o diretor executivo do Fundo Nacional de Assistência Social, José Arimateia de Oliveira, esta etapa é fundamental para organizar a execução. Ele destacou que é uma tarefa de planejamento que tem o objetivo de chegar à população usuária afetada pela tragédia de Mariana, mas também fortalecer as entregas do SUAS para a ponta. O secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, ressaltou que a aplicação dos recursos será acompanhada com rigor. Ele afirmou que é um recurso que chega desburocratizado, mas com controle social. O que se quer é que cada centavo seja bem aplicado, melhorando a vida das pessoas. O repasse deve ampliar equipes do SUAS, garantir a compra de equipamentos imobiliário, aumentar a capacidade institucional e melhorar a rede de proteção social. O objetivo é oferecer mais apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e reduzir os impactos da tragédia ambiental que despejou mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente, deixando 19 mortos e 3 desaparecidos. O Proforte SUAS representa um marco no esforço de reparação social das comunidades atingidas. Para o MDS, os repasses simbolizam não apenas a continuidade das ações de justiça social, mas também um investimento na reconstrução da vida das populações mais afetadas. A lista completa dos municípios beneficiados você confere em portalconvênios.com. FPM de 1,3 bilhão. Cidades ficam sem repasse até regularizar pendências. O terceiro decêndio de agosto do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, foi transferido na quarta-feira, 20 de agosto, com valor total de 1,3 bilhão de reais. Apesar de ser um repasse intermediário, tradicionalmente inferior aos outros dois do mês, o valor representa o terceiro pior repasse do ano e está 13% abaixo do registrado no mesmo período de 2024. O assessor de orçamento César Lima destacou a preocupação com o desempenho. Esse foi o terceiro menor do ano, perdendo somente para fevereiro e para abril. Então, assim, esperamos que não seja um mau sinal, seja realmente uma sazonalidade e vamos acompanhar aí os próximos decêndios para saber se esse resultado permanece em baixa ou não. Nesse decêndio, 16 cidades brasileiras não tiveram acesso ao recurso porque estão com o repasse bloqueado no Sistema Integrado de Administração Financeira, CIAF, do Tesouro Nacional. Quando um município entra no sistema, a prefeitura fica impedida de receber qualquer ajuda financeira da União. O impacto é ainda maior em cidades pequenas e médias que dependem quase exclusivamente do FPM para manter suas contas em dia. Segundo o especialista em orçamento público e mestre em políticas públicas pelo IPEA, Dalmo Pereira, o bloqueio pode comprometer até o funcionamento básico da administração municipal. Para o município, que é muito dependente de FPM, praticamente significa paralisação, do funcionamento das atividades básicas do município. Muitos municípios, a maior despesa é exatamente o pagamento pessoal. Então, o que ocorre, se isso permanece durante algum tempo, é que vai atrasar a folha de pagamento. O FPM é considerado a principal fonte de receita de cerca de 80% dos municípios do país. A Constituição Federal prevê que o repasse corresponde a 22,5% do que a União arrecada com imposto de renda e com imposto sobre produtos industrializados. O total recebido pelos municípios muda de acordo com o número de habitantes, que anualmente é atualizado com base em dados divulgados pelo IBGE. Os repasses do FPM são efetuados nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Geralmente, os valores são utilizados para pagamento de folha de funcionários, despesas básicas dos municípios, fornecedores e, quando sobra algum recurso, investidos em infraestrutura. O bloqueio não significa perda definitiva dos recursos. Os valores ficam apenas retidos enquanto persistirem as pendências. Para reverter a situação, os gestores precisam identificar junto ao órgão responsável, Receita Federal, INSS ou tribunais, a causa do bloqueio e, em seguida, regularizar a situação. Só então o repasse é liberado. Até o último dia 17 de agosto, 16 cidades estavam bloqueadas para recebimento dos valores do FPM. A maioria das cidades está localizada na região Nordeste, com destaque para o estado do Pará, com 3 municípios bloqueados. A lista pode ser acessada no CIAF. Com exceção de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, todos os municípios estão bloqueados há menos de um mês. No caso da cidade da região dos Lagos, a situação é mais grave. Desde janeiro, a prefeitura está impedida de receber valores do FPM. Apesar de ter grande parte da receita proveniente de royalties do petróleo, o bloqueio impacta diretamente o caixa municipal.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para esclarecer os motivos da restrição, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. Confira a lista dos municípios que estavam bloqueados até 17 de agosto em portalconvênios.com. PENAB. Municípios devem enviar plano de aplicação para receber recursos em 2025. Prefeituras e governos estaduais que esperam receber ainda em 2025 os repasses do governo federal destinados a investimentos em cultura devem ficar atentos ao calendário. Os municípios e estados que aderiram à Política Nacional Aldir Blanc, a PENAB, precisam enviar até o dia 31 de agosto de 2025 o Plano de Aplicação de Recursos, o PAR. O documento é obrigatório para que os governos locais recebam os repasses até o final do ano. O plano deve detalhar como será feita a utilização da verba, que pode contemplar diferentes iniciativas, como editais de prêmio, bolsas, termos de execução cultural, oficinas, aquisições, reformas e outras ações voltadas para os trabalhadores da cultura. Segundo o diretor de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios, Tiago Leandro, o processo é simples e pode ser feito totalmente de forma online. Esse planejamento tem que ser enviado para o Ministério da Cultura, lembrando que, para isso, é fundamental realizar o processo de consulta pública, de diálogo, de reuniões participativas com os conselhos e fazedores da cultura da cidade. O diretor reforça que o recurso pode apoiar diferentes formatos e que o importante é que o planejamento seja construído de forma participativa. O recurso pode ser para edital de prêmio, de bolsa, de termo de execução cultural, para aquisição, oficinas, reformas, enfim, sendo cultura, sendo para os trabalhadores da cultura, pode ser utilizado. Mas é fundamental que a gestão tenha um planejamento, informe na plataforma CultBR e, acima de tudo, faça isso de forma dialogada, pactuada com os conselhos, movimentos e trabalhadores culturais da sua cidade. A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura é uma lei federal criada para garantir financiamento contínuo e descentralizado às atividades culturais no Brasil. Instituída pela Lei nº 14.399 de 2022, ela é uma resposta à necessidade de estruturar de forma permanente a política de apoio à cultura, depois da experiência emergencial da Lei Aldir Blanc de 2020, que socorreu o setor cultural durante a pandemia. Os principais objetivos da PENAB são fortalecer a cultura como política de Estado com repasses anuais da União para estados, municípios e Distrito Federal, descentralizar os recursos, permitindo que cada território defina por meio de editais e chamamentos públicos como aplicar os valores recebidos, apoiar trabalhadores da cultura e instituições como coletivos, grupos artísticos, espaços culturais e iniciativas comunitárias, e garantir a continuidade das atividades culturais, reduzindo desigualdades regionais e ampliando o acesso à cultura. A PENAB funciona da seguinte forma: o governo federal transfere recursos de forma direta e regular para entes federativos, que ficam responsáveis por organizar os mecanismos de distribuição. Assim, os artistas, coletivos e espaços culturais podem acessar editais locais e regionais. Essa dinâmica cria uma rede colaborativa entre União, estados e municípios. O Ministério da Cultura oferece suporte para o preenchimento do plano de aplicação de recursos, com plantões de atendimento ao vivo 3 vezes por semana e canais de contato pelo e-mail penab@cultura.gov.br. Não se esqueça, o prazo para envio do plano termina no dia 31 de agosto de 2025. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!